Pronto, está gravando. Boa noite, pessoal. Meu nome é Alisson. Eu sou um dos professores de física e eu vou dar continuação à matéria que a professora Ana estava dando. Antes de tudo, eu queria falar um pouco de mim. Eu sou estudante da UFTM, do quinto período do curso de medicina. Eu fui professor de física e dava mentoria de química no cursinho popular o ano passado. Então, se tiver algumas pessoas do ano passado, vão lembrar um pouco de mim. E, basicamente, essa é a segunda vez que eu estou gravando essa aula, porque a primeira eu esqueci de colocar para apresentar. E gravei somente a minha cara. Então, vamos colocar para apresentar e compartilhar a tela para dar tudo certo. Espero que esteja dando tudo certo e que vocês consigam me ouvir. Pessoal, na apresentação do início do ano, eu falei que física era a matéria mais fácil que tinha. E realmente física pode ser a matéria mais fácil que tem em toda a sua vida. Basicamente, você precisa aprender a pensar em física como uma coisa normal para isso, uma coisa cotidiana. E física nem sempre teve esse nome de física. Antigamente era chamada de filosofia natural. E isso, ela ganhou esse nome, mudou para física depois, porque física em grego significa natureza. E quando você pensa nisso, você consegue entender que física é nada mais do que o estudo de partes da natureza. E sendo o estudo de partes da natureza, você consegue ver física em tudo quanto é lugar, desde uma construção de uma casa até na funcionabilidade, no funcionamento do nosso próprio corpo. E com isso, física vai ter várias aplicabilidades que podem estar nos seus exercícios. E então, para resolver vários exercícios, você só precisa aprender a pensar. Eu vou trabalhar com vocês a parte de dinâmica. No início do curso, com a professora Ana, ela ensinou para vocês os vários tipos de movimento em cinemática. O movimento era um estado final. Agora, em dinâmica, a gente vai estudar o que causa esses movimentos. E com isso a gente estuda basicamente força. Como essa aula é gravada, se vocês tiverem alguma dúvida, tirem comigo na monitoria, ou se vocês quiserem, podem mandar pelo WhatsApp, vocês têm o meu número no grupo, pode me mandar alguma mensagem no Instagram. Eu vejo o Instagram que é com bastante regularidade, que é Alisson Alves Marim. Se alguém me adicionar no Facebook e mandar mensagem por lá, é capaz de eu ver daqui 10 anos, que eu não entro no Facebook. Certo? Então, vamos começar. Basicamente, o início da dinâmica a gente estuda força. E eu trouxe 3 situações em que tem a aplicação de força. Aqui, eu tenho a situação de um homem que está movendo uma pedra até o topo do morro. Então, ele está fazendo força, aplicando força para mover uma pedra. Aqui tem uma pessoa na academia que ela está fazendo um exercício chamado exercício de agachamento livre. Basicamente, ela coloca uma barra com muito peso nas costas. Essa barra tem a tendência de se mover para baixo, porque tem uma força peso que puxa ela para baixo. A gravidade puxa ela para baixo. E ele faz força para impedir esse movimento. E aqui eu tenho uma folha de papel e uma bolinha. A folha de papel, ela consegue se transformar numa bolinha? Basicamente, ela do nada decide. Ah, eu quero virar uma bolinha de papel. Não. Eu preciso, para que isso aconteça, de uma mão. Eu pego a minha mão e amasso e transformo uma folha numa bolinha de papel. E nessas 3 situações eu tenho aplicabilidade, aplicação de força. E eu quero que vocês percebam 2 características principais. A primeira é que eu sempre tenho 2 corpos. Para mover a pedra, eu tenho um homem e a pedra. Para impedir o movimento, eu tenho o homem e o peso. Para modificar a forma do papel, transformar a folha em bolinha, eu tenho a bolinha e a minha mão. Então, a força é uma interação entre 2 corpos no mínimo. E essa interação vai provocar um movimento
vai impedir um movimento ou vai deformar um corpo. A gente viu essas três situações e agora eu trouxe duas imagens. A primeira é de um desenho muito antigo, que é o desenho do He-Man. Desenho animado, gente. Não fui eu que fiz esse desenho, não. Mas o He-Man, ele é o irmão da She-Ra. Inclusive tem o desenho, o remake do desenho da She-Ra na Netflix, que a She-Ra era bem legal. Mas esse é o desenho do He-Man, e quando o He-Man invocava o seu poder, ele falava, pelos poderes de leis, com alguma coisa assim, eu tenho a força. E se for pensar, essa frase é correta? Não. Por quê? Porque a força é a interação entre dois corpos. Tem como ele sozinho ter a força? Não. Ele pode aplicar a força quando ele dá um murro em alguma pessoa. Mas ele ter a força, ele não tem. E esse sou eu, no início da pandemia, no início da quarentena. Já faz o quê? 120 dias, 1.200 dias, não sei, perdi as contas. Mas o que eu fiz? Eu fiz umas flexões de braço, porque a academia estava fechada, né? Aí, quando você viu que ficou com o músculo um pouco rígido, corre para tirar foto e postar no Instagram. Ótimo. Eu posso falar que eu possuo força, que eu sou forte? Eu possuo força, gente? Não, porque força, novamente, é a interação entre dois corpos. E eu não possuo força, não sozinho. Posso aplicar a força quando eu estou fazendo algum exercício, por exemplo, levantamento de peso, tenho meu corpo e o peso. Basicamente, tanto o He-Man quanto eu, nós somos pessoas musculosas, não pessoas que possuem muita força. O He-Man, vocês podem ver que ele possui muito músculo, musculoso basicamente é o que possui muito músculo, e eu, no meu corpo, eu tenho 620 músculos, eu acho que esse é um número muito grande, então eu posso falar que eu sou cheio de músculo também, 620. Então, essas duas situações, pessoal, não posso falar que possui força, porque força é a interação entre dois corpos, eu preciso, no mínimo, de dois corpos. E basicamente, aqui está a definição que eu falei para vocês. Força é a interação entre dois ou mais corpos, capaz de provocar alteração do estado de movimento, ou seja, causar um movimento, ou de repouso, impedir um movimento, ou deformar um corpo. Além disso, ele traz que força também pode anular a ação de outra força. E um exemplo muito clássico disso é, por exemplo, no cabo de guerra. Você tem vários corpos, que vão ter a interação de força. Você tem a corda e pessoas puxando de um lado e pessoas puxando do outro. Quando a pessoa puxa de um lado, faz força para aquele lado. Quando a pessoa puxa para o outro lado, faz força para o outro lado. E como essas forças estão para lados opostos, elas se anulam. Então essa é outra característica de força. Quando a gente pensa em força, para causar todas essas características, esses fenômenos, ela vai provocar o quê? Vai provocar aceleração. E isso é um fenômeno de causa e efeito. Vocês viram que em toda a cinemática a gente tinha aceleração, que era uma rapidez de alteração da velocidade. Ou seja, a aceleração alterava a velocidade. E aqui eu estou falando para vocês que a força, ela causa uma aceleração. E vamos ver se eu consigo, com a aceleração, ter esses três fenômenos, essas três situações que eu trouxe para vocês. Eu tenho, por exemplo, no início, um corpo parado, velocidade igual a zero. Eu apliquei uma força, essa força causou uma aceleração nesse corpo. Tendo uma aceleração, ele adquire uma velocidade. Ou seja, força gerou movimento. Eu tinha um carro que estava com uma certa velocidade. Aí eu apliquei uma força contra o movimento, gerando uma aceleração contra o movimento, ou também uma desaceleração, gerando um movimento retardado. Quando eu gero um movimento retardado, o carro que tinha uma velocidade, que era, por exemplo, 10 metros por segundo, vai chegar numa velocidade igual a zero, ou seja, eu impeço um movimento. E também eu posso deformar. A deformação é nada mais do que o movimento das partículas de um corpo. Ou seja, eu tinha um corpo e eu movimento as partes dele,
até que o seu corpo deforme, mude de forma. E basicamente é isso que é força. E pessoal, força é uma grandeza vetorial. Vocês aprenderam com a professora Ana que eu tinha na física dois tipos de grandeza. Na verdade, na física de ensino médio a gente estuda dois tipos de grandeza, que é a grandeza escalar e grandeza vetorial. Então vamos relembrar. Basicamente, grandeza escalar é toda aquela grandeza física que eu consigo associar somente um número nela. Um exemplo muito clássico é massa. Por quê? Uma pessoa que te pergunta, nossa, qual que é a sua massa? Você simplesmente vai responder 69 quilogramas. Você não vai falar, eu tenho 69 quilogramas para o lado direito ou para o lado esquerdo, ou 69 quilogramas para baixo. Quando alguém te pergunta qual a sua massa, você simplesmente fala um número. Grandezas escalares, elas são representadas basicamente por um número. Vocês podem ver aqui, 69 é um número, e quilogramas, basicamente, é a unidade dessa grandeza. Mas as grandezas vetoriais, em que eu tenho a força, elas têm três características. Elas vão ter uma direção, que a direção sempre pode ser horizontal, vertical, inclinado, vai ter um sentido em que eu tenho esse vetor, que pode ser para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, ascendente, descendente, pontos cardeais, como norte, sul, leste, oeste, nordeste, entre outros. E, basicamente, se a gente for pensar nesse exemplo aqui do meio, que é o homem fazendo um exercício de agachamento, ele está aplicando uma força na barra para cima. E ele aplica essa força nos três pontos que ele tem contato com a barra, onde ele está com a mão e essa barra encostando no dorso dele, nas costas dele. Na verdade, entre as costas e a nuca. Mas ele está aplicando três forças. E essa força, ela tem uma direção vertical. E ela tem um sentido, para cima. E ela tem um módulo. Um módulo é a intensidade, por exemplo, que pode variar. Essa força que ele está aplicando numa mão, pode ser de 10 newtons, a outra mão de 10 newtons, e a força que está aplicando no meio pode ser de 20 newtons. Então, vai variar dependendo da interação. E quando eu pego um exercício que possui três forças, é muito difícil eu trabalhar com três forças. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar sempre com a força resultante, porque é mais fácil. Eu vou pegar essas três forças e somar elas, transformar ela em uma única força, que é a força resultante, que vai promover a mesma situação, o mesmo movimento, a ausência de movimento ou deformação, que essas três forças junto. Então, força resultante é aquela força capaz de produzir o mesmo efeito dinâmico de todas as forças que agem simultaneamente sobre um corpo. E quando você pensa, como que eu vou achar essa força resultante? Basicamente, por aquelas operações vetoriais. Aqui eu trouxe dois exemplos de soma vetorial, que vocês aprenderam que é a regra do paralelogramo e a regra do polígono. A regra do polígono, você sempre vai juntar todos os polígonos, você pega um e depois você coloca bundinha na cabecinha, e você sempre vai sair com a força resultante da bundinha do primeiro para a cabecinha do último. E para você calcular esse valor, sempre vai ter um quadriculado ou ele vai te dar alguma referência de geometria. Quando você tem essa situação de duas forças, você pode fazer a regra do paralelogramo. Você faz bundinha com bundinha e traça paralelas. Paralela a A, uma reta paralela a B, e vai ter a força resultante que sai da origem até a interseção. Eu vou calcular pela regra dos cossenos, pela lei dos cossenos, em que a força resultante ao quadrado igual a ao quadrado, mais b ao quadrado, mais 2 vezes a vezes b, vezes cosseno de θ. Vocês já viram isso, eu estou somente relembrando. E a gente falou de força, e a gente vai falar de tipos de força. Basicamente, eu tenho dois tipos de força. Forças de contato, que eu preciso ter contato para ter essas forças, eu preciso ter contato com elas, e força de não contato, que são as forças de campo, que eu tenho elas independente de eu ter contato entre os corpos. A primeira força que eu trouxe de exemplo é a força normal. A força normal é aquela força que todo mundo já ouviu falar na física,
dessa lei. E geralmente, quando você vai perguntar para uma pessoa, ela nunca sabe onde que está descrito isso direito. Todo mundo já ouviu falar que dois corpos não podem ocupar o mesmo local ao mesmo tempo, simultaneamente. E por que isso acontece? Devido à força normal. A força normal é uma força de contato, ou seja, ela sempre está presente quando eu tenho contato, voltando. Então, se eu tenho contato com a superfície, ela vai estar presente e ela sempre vai ter um ângulo de 90 graus com a superfície. Ou seja, eu estou numa superfície horizontal, ela vai estar perpendicular a essa superfície, vai estar vertical para cima. Se eu tenho uma superfície inclinada, ela está a 90 graus com a superfície inclinada. Além disso, na força de contato, eu também tenho a força peso. Na força peso é ótimo, gente. Olhando uma coisa e pensando em outra. Eu tenho a força de atrito. A força de atrito, basicamente, ela acontece quando eu tenho rugosidade entre as superfícies de contato. É uma força de contato, eu tenho quando eu tenho contato entre dois corpos, e entre esses dois corpos possuem rugosidade entre essas superfícies. Basicamente, é a força de atrito que faz o seu carro frear e que faz você se mover, você andar. A gente vai discutir ela depois. Eu tenho a força de tração ou tensão. Força de tração ou tensão é toda força que está presente nas cordas, ou seja, quando eu tenho uma corda, eu tenho uma força que se distribui por toda a extensão, por todo o comprimento da corda, que é chamada de força de tração ou tensão. E eu tenho a força elástica, que é a força que eu tenho quando eu tenho deformação. Ou seja, alguns corpos, quando eu aplico uma força neles, eles se deformam, só que eles tendem a voltar ao seu estado original. Um exemplo disso é qualquer mola ou, por exemplo, uma borracha. Isso é uma faixa elástica. Quando eu aplico uma força na faixa elástica, ela se deforma. Ela esticou, mas ela está promovendo uma força na minha mão, que é a força elástica, que faz ela voltar ao seu estado original. Então, essa é a força elástica. Inclusive, essas faixas elásticas, a queda band, agora que está todo mundo fazendo exercício em casa, ficou muito popular. Agora eu tenho as forças que são forças que eu não preciso de contato para ter elas. Eu tenho basicamente três, que é a força peso, força elétrica e força magnética. A força peso é a força entre dois corpos que possuem massa. Parece até redundante, né, falar corpos que possuem massa, mas é a força de atração entre dois corpos, entre duas massas. Então, quando eu tenho a distância dois corpos, eles se atraem simultaneamente. E isso é a força peso. Basicamente, a força peso é uma força representada no nosso corpo, que é a força que a Terra puxa a gente, e a gente também puxa a Terra. Um exemplo muito clássico, eu tenho esse corpo na minha mão, que é um frasco. Se ele não está em contato com a Terra, mas se eu soltar ele, ele cai. Por quê? Porque a Terra puxa ele, da mesma forma que ele puxa a Terra. Força elétrica. Força elétrica é a força entre dois corpos que possuem cargas, ou entre duas cargas. Vocês estudaram ela com o professor Pedro, se eu não me engano, e basicamente ela é representada lá na eletrostática pela lei de Coulomb, em que eu tenho cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais opostos se atraem. Se eu tenho uma carga negativa e eu coloco ela perto de outra carga negativa, vai gerar uma força entre elas, que é força de repulsão. Se eu tenho uma carga positiva e coloco perto de outra carga positiva, gera força de repulsão. Quando eu tenho carga positiva que eu aproximo de uma carga negativa, vai ter uma força de atração. Qual a diferença da força peso e a força elétrica? A diferença é que a força peso é somente de atração. A força elétrica pode ser de atração e repulsão. Aqui eu tenho outro exemplo que muita gente já fez. Você pega e corta vários papelzinhos, você vai passar várias vezes o pente no seu cabelo, você vai promover uma eletrização por contato ou triboeletrização, que tem a série triboelétrica. Ele vai ficar com uma carga, você coloca perto de um papel, pela diferença de cargas de um e outro, a presença de cargas, vai ocorrer basicamente uma atração, uma força de atração.
E a terceira força é a força magnética, que é a força presente basicamente em ímã. Ímã é o exemplo mais clássico. Eu pego um ímã, imagina que isso é um ímã, e eu coloco um ferro perto dele. O ímã vai atrair o ferro, mesmo que eles não estejam em contato, vai ter uma força de atração entre eles, devido à força magnética. As forças também podem ser classificadas de outra forma. Isso não é visto muito no ensino médio, mas eu trouxe por desencargo de consciência, em que eu tenho 4 classificações, em que a primeira classificação é força magnética, e nelas estaria presente a força de atrito, a força de tração e a força de compressão, que é a força normal. Toda força normal, ela gera uma compressão, a gente vai ver depois. Força gravitacional, que seria a força peso, e força nuclear forte e força nuclear fraca, que são forças presentes no ambiente atômico. Aqui está representado um átomo com um modelo planetário. E a gente vai começar agora a falar das leis de Newton. Newton foi esse cara muito inteligente que descreveu boa parte do que a gente estuda de física, pelo menos de mecânica, nos anos 600, 1600, alguma coisa assim, eu não me lembro da data. Mas ele fez isso, gente, basicamente, por ironia do destino, durante uma pandemia. Uma pandemia de peste negra. Ou seja, ele foi para casa, tinha nada o que fazer, aí ele decidiu descrever um monte de coisa que ele achava que acontecia em física e também inventou uma parte da matemática, desculpa, que hoje é o que o pessoal estuda em cálculo 1 no curso de engenharia. E basicamente a gente tem 3 leis de Newton. A primeira lei de Newton, também chamada de princípio da inércia, ela vai ter a característica de inércia. Então vamos ver o que é inércia. Eu trouxe 4 situações novamente para a gente deduzir o que é inércia. Aqui nessa imagem, aqui à direita, superior à direita, eu tenho uma pessoa tentando puxar uma pedra muito grande. Só que essa pessoa ela é fraquinha, pode ver que ela não tem 620 músculos, como eu ou o He-Man, então ela não consegue mover essa pedra. E eu tenho aqui, a pedra estava parada e ela continua parada. Aqui eu tenho uma pessoa andando de bicicleta. E prestem atenção, gente, que isso já aconteceu comigo e é muito perigoso. Essa pessoa estava lá de bicicleta, andando, e ela estava desatenta, e do nada ela bateu em alguma coisa que estava no chão. O corpo dela estava em movimento, e ele teve a tendência em permanecer em movimento. Então a bicicleta ficou lá para trás e ele foi jogado lá para frente. Isso aconteceu comigo com o carro. Minha bicicleta bateu no carro e eu fui jogado lá para frente, por inércia. Então aqui eu vi uma situação em que o corpo estava parado e ele teve a tendência em permanecer parado. E o corpo estava em movimento, ele teve a tendência de permanecer em movimento. Agora, como andar de bicicleta é muito perigoso para mim, eu ando de ônibus. Ou seja, eu fico 2 horas no ônibus para ir para voltar da UFM, quando não estamos em pandemia. E eu passo por essas 2 situações também. O ônibus chega, para, eu entro, sempre está com todos os assentos lotados, eu fico em pé. Então, quando o ônibus está parado, o meu corpo está parado dentro dele, e por inércia, meu corpo vai tender a permanecer parado. E o ônibus anda, o ônibus vai para frente, só que o meu corpo tende a permanecer parado. Então, o meu corpo vai permanecer naquele local. Então, eu sou jogado lá para trás. Tomara que eu não caia no colo de ninguém. E aqui, quando o ônibus está em movimento, eu estou lá em pé, tudo, e do nada o ônibus freia. Por quê? Porque ele vai parar, porque uma senhorinha quer descer. E basicamente, quando ele freia, o meu corpo estava em movimento. Ele tem a tendência de permanecer em movimento. E o ônibus parou. Então, o meu corpo permanece em movimento indo para frente, o ônibus parou, e o meu corpo é jogado lá para frente. Tomara que eu não caia no chão e quebre o dente. E basicamente, gente, inércia é isso. A propriedade que a matéria tem de manter o seu estado de movimento ou o seu estado de repouso. A tendência com o corpo em movimento tem de manter o seu movimento. Um corpo em repouso tem de manter o seu repouso. E isso é inércia. E, pessoal, quando eu estou parado, a minha velocidade é zero do meu corpo e ela permanece sendo zero. O que eu não tenho? Eu não tenho aceleração.
E se eu não tenho aceleração, eu não tenho força resultante, não tenho força resultante naquele corpo. Aí você pode me falar, mas esse corpo aqui na inércia, que ele estava em movimento, tende a permanecer em movimento, ele tem aceleração, porque ele está em movimento. Não, pessoal, esse corpo, quando eu tenho uma tendência de permanecer em movimento, essa tendência é de permanecer em movimento retilíneo uniforme, ou seja, movimento uniforme. Ele estava com uma velocidade de 10 metros por segundo andando para frente. Quando ele bateu, o corpo dele vai ter a tendência de continuar andando para frente com 10 metros por segundo. Se não modificou o valor da velocidade, eu tenho aceleração igual a zero. Se ele não fez nenhuma curva, a minha aceleração centrípeta é igual a zero. A professora Ana deve ter falado para vocês que eu tenho dois tipos de aceleração. A aceleração tangencial, que é uma aceleração que modifica a minha velocidade, ela faz a minha velocidade aumentar ou reduzir, aumentar quando eu estou acelerando, ou reduzir quando eu estou freando, e a aceleração tangencial, que é a minha segunda aceleração, que ela modifica o meu movimento, ou seja, ela modifica a minha direção de movimento, que é a aceleração que faz eu fazer todas as curvas. Sem aceleração centrípeta, eu só andaria em linha reta. Seria basicamente o que os robôs fazem. Então, pessoal, quando eu tenho inércia, a minha força resultante é igual a zero e a minha aceleração é igual a zero. E quando isso acontece, eu falo que o meu corpo está em equilíbrio. E eu tenho dois tipos de equilíbrio na física. Um equilíbrio estático, que é quando o corpo está em repouso, velocidade igual a zero, e o equilíbrio dinâmico, que é quando o corpo está em movimento retilíneo uniforme, que a velocidade é constante e diferente de zero, mas no movimento retilíneo. Se o movimento é retilíneo, em linha reta, a aceleração centrípeta é igual a zero. Se a velocidade é constante, a aceleração tangencial é igual a zero. E por que é importante vocês lembrarem desses dois estados de equilíbrio? Porque quando o exercício falar que o corpo estava em repouso, ou o corpo estava no movimento retilíneo, ou fala que o corpo estava ele estava se movimentando para frente, em linha reta, com a velocidade de módulo tal, sem variar, esse corpo está em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, a força resultante é igual a zero, força resultante. Então, todas as forças que estavam sendo aplicadas naquele corpo, naquele momento, a soma delas vai ser igual a zero. Então, sempre que eu pegar um corpo em equilíbrio, eu vou pensar as forças que estão para um lado vão ser igual às forças que estão para o outro. Ser iguais às forças que estão para o outro. Ou seja, o que eu tenho de força num lado é igual ao que eu tenho de força no outro lado. E com isso vocês conseguem achar os valores do que é pedido no exercício. Aqui eu trouxe novamente 3 exemplos de inércia, para vocês pensar um pouquinho. Imagina que esse cara, ele está empurrando, tentando empurrar essa pedra morra acima. Mas tentar empurrar essa pedra morra acima é muito difícil, não é? Por quê? Porque essa pedra é gigante. Mas e empurrar, andar com essa pedra desse tamanhozinho, que é o diamante, no anel do seu dedo, é difícil? Não, por quê? Porque essa pedra é pequena? Empurrar, tirar essa pedra aqui do movimento, igual a gente trouxe na situação, na verdade, tirar ela do repouso, igual foi a situação que eu dei no primeiro exemplo. É muito difícil, porque essa pedra é gigante. Mas imagina se uma pedra desse tamanho estivesse indo em direção a ele. Seria difícil ou fácil você parar esse movimento? Seria muito difícil. E se eu perguntasse por que você ia falar, é uma pedra gigante. Mas e se uma pessoa, por exemplo, um casal que terminou o noivado, a mulher pega, tira esse anel e taca na cara do ex-noivo? Seria difícil parar essa pedra que está indo de encontro à cara dele? Não, por quê? Porque essa pedra é pequena. Quando vocês pensam que é difícil ou fácil por causa do tamanho, a gente não basicamente não é pelo tamanho, por ela ser gigante ou ser pequena, mas sim por causa da massa. Quando eu pego essa pedra, tanto se ela estiver em movimento, parar ela é difícil, quanto se ela estiver em repouso, colocar ela em movimento é difícil, porque ela possui muita inércia e ela possui muita massa. Mas se alguém te tacar uma pedra desse tamanhozinho, é fácil você impedir o movimento dessa pedra. Você impedir que ela bata na sua cabeça. E se ela estiver parada no seu dedo, se você quiser movimentar ela, também é fácil. Por quê? Porque ela tem pouca inércia, porque ela tem pouca massa.
Então, massa, pessoal, é a medida da inércia. Quanto maior a massa de um corpo, maior a inércia. Quanto menor a massa de um corpo, menor a inércia. Aqui eu trouxe outro exemplo de inércia que é bem clássico. Eu já vi uns 2 exercícios disso, que é um exemplo muito legal. Tem uma família, ela está andando de carro e do nada bate num poste. E por inércia, o corpo deles estava em movimento, vão continuar em movimento, então o corpo deles é jogado para frente. E eles vão bater a cabeça, tem um traumatismo craniano, ir para no hospital, alguém vai morrer. Por isso, a gente é obrigado a utilizar cinto de segurança. Então vamos ver essa segunda imagem. Eu tenho um carro, ele bate, a pessoa é jogada para frente, porque não estava usando o cinto de segurança. Mas se ela estiver usando o cinto de segurança, bateu o carro, ele foi jogado para, ele teve a tendência de ser jogado para frente, porque um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, mas o cinto não deixou ele ser jogado para frente. Ou seja, por inércia, ele ia ser jogado para frente, mas o cinto não deixou. Então a função do cinto de segurança é impedir a inércia. E eu trouxe aqui um exemplo para vocês lembrar. Na verdade, não é exemplo, é assim, um deboche para vocês lembrar. Espero que não tenha nenhum vascaíno aqui. E falar isso é engraçado, porque meu pai é vascaíno, meu avô é vascaíno, a minha família inteira é vascaína, menos eu. Eu torço para o Atlético Mineiro, para o Galo. Podem julgar se quiser, se tiver corintiano, tá errado, caiu. Mas se você olhar no uniforme do vascaíno, do Vasco, tem uma faixa, tem um cinto. Se tem um cinto no uniforme deles, vocês podem pensar, então é por isso que o Vasco não vai para frente, porque tem um cinto segurando eles lá atrás. Aqui eu trouxe outra imagem. Essa eu achei recentemente no Facebook, eu achei muito legal. Tem uma pessoa em movimento, num carro, o carro e a pessoa têm a mesma velocidade, e essa pessoa, ela pula do trampolim. E o que acontece? Ela fica para trás e o carro vai para frente. E a minha pergunta para vocês, é possível? Se a gente analisar o que a gente estudou até agora, de inércia, um corpo estava em movimento retilíneo uniforme, 50 km por hora, 50 km por hora. Ele pulou. Se esse corpo, se considerando a inércia, esse corpo a 50 km por hora e esse corpo a 50 km por hora, porque um corpo em movimento tende a permanecer em movimento quando a força resultante é igual a zero, segundo a inércia, isso não seria possível. Aí vocês podem falar, mas bateu um ventinho. Se você olhar, o vento está na direção contrária. Olha o cabelo da mulher sendo jogado para trás. Então, se fosse considerar inércia, basicamente, se a força resultante nesse sistema fosse zero, isso não seria possível. Mas, se eu tiver uma aceleração devido à aplicação de uma força, isso é possível. Estava tanto o carinha quanto a van a 50 km por hora. Ele pulou. O corpo dele estava em movimento, tende a permanecer em movimento. O corpo dele estava a 50 km por hora e tende a permanecer a 50 km por hora. Só que quando ele pulou, a pessoa acelerou e quando a pessoa acelerou, ele ganhou uma maior velocidade. Com uma maior velocidade, ele percorre uma maior distância. A pessoa fica para trás e o carro vai para frente. Só que isso não é inércia. Isso é basicamente segundo a lei de Newton, já que tem força e aceleração. Eu trouxe uma charge do Garfield, uma tirinha do Garfield, porque eu gosto muito e elas são bem legais. Aqui tem o John, que é o dono do Garfield, falando: você é preguiçoso. Ele: não, estou conduzindo uma experiência científica. O John fala de novo: preguiçoso. Estou testando a primeira lei da física, que é a primeira lei da dinâmica. Preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. Corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. Então, Garfield entende de ciência. Basta a gente agora entender também. Beber um pouco de água. E a gente pode falar da segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica. Agora que eu vi que eu coloquei em minúsculo, depois eu conservo e mando os slides para vocês. Basicamente, na primeira lei de Newton, pessoal, a gente viu quando eu não tinha força num corpo. A força resultante era igual a zero. Na segunda lei, a gente vai ver quando um corpo possui
aplicação de força. Ele tem uma força resultante diferente de zero. Quando eu tenho aplicação de uma força, eu vou ter uma aceleração. Força causa aceleração. E o valor dessa aceleração, ele vai ser diretamente proporcional à força. Quanto maior a força que eu faço, maior é a aceleração que o meu corpo adquire, e é inversamente proporcional à minha massa. Ou seja, quanto maior a massa, menor a aceleração. Se vocês pensarem, isso pode ser muito óbvio. Por exemplo, se eu pegar esse frasco aqui e eu lançar ele, eu fizer uma força nele, ele vai adquirir uma aceleração. Quanto maior a força, maior a aceleração e maior a velocidade que ele vai adquirir. Mas se eu pegar um copo cheio de água muito mais pesado, se ele é mais pesado, ele possui maior massa. Se eu fizer a mesma força que eu fiz aqui, a mesma força grande, ele não vai adquirir a mesma velocidade e a mesma aceleração. A aceleração vai ser menor e a velocidade vai ser menor, porque aceleração e massa são inversamente proporcionais. E aqui tem outra característica que vocês precisam perceber, que força e aceleração são grandezas vetoriais. Então, sempre vai ter direção, sentido e módulo. Módulo é um número. A gente já falou do número, que é diretamente proporcional, aceleração e força, inversamente proporcional, aceleração e massa. Mas a direção e o sentido, a minha força e a aceleração vão sempre ter a mesma direção e o mesmo sentido. Então, se você tem um corpo, você sabe para onde está a aceleração dele, você sabe para onde está a força resultante. Então, para aquele lado que está a aceleração, eu vou ter as forças com um módulo maior. No sentido oposto, eu vou ter as forças com um módulo com uma intensidade com um número menor. Basicamente é isso. Tudo que eu falei aqui, vocês podem ler, e basicamente a toda força resultante que atua sobre um corpo corresponde a uma aceleração de mesma direção, mesmo sentido, em módulo diretamente proporcional à força e inversamente proporcional à massa do corpo. E a gente vai falar um pouco sobre unidades. A primeira aula de vocês com a professora Ana, ela deve ter falado sobre unidades, que eu tenho alguns temas de unidades para as grandezas físicas. E ela deve ter falado do sistema internacional, que é o MKS. MKS por quê? Porque eu tenho a distância em metros, a massa em quilogramas e o tempo em segundos. E no MKS, a minha força é representada pela unidade de Newton, em homenagem a Sir Isaac Newton. A minha massa é em quilogramas, a aceleração, metros por segundo ao quadrado. Eu tenho outro sistema de unidade, que é o CGS. Então, distância em centímetros, a massa vai ser em gramas e o tempo vai ser em segundos. E quando eu tenho a força, o CGS vai ser em Dina. A minha massa vai ser em gramas, aceleração centímetros por segundo ao quadrado. E eu tenho outro sistema que é um pouco menos utilizado, apesar de ser um sistema muito presente no nosso cotidiano, por exemplo, na balança, que você vai na farmácia e olhar o seu peso, a gente vai falar disso depois, mas que é o MKGFS, em que a minha força é em quilogramas força, a minha massa é em unidade técnica de massa, UTM, que é a unidade técnica de massa, vale 9,8 kg. E a aceleração metros por segundo ao quadrado. E eu quero mostrar para vocês uma relação entre essas unidades. Se você me perguntar, eu preciso saber disso? Eu vi muito pouco exercício que abordava isso. Mas eu trouxe por desencargo de consciência, ou seja, se vocês virem algum exercício, vocês podem vir aqui no meu slide, olha e depois resolve. E não é difícil. Se você for passar do sistema internacional, que é o MKS, para o CGS, você basta pensar, eu quero passar de Newton para Dina. O Newton é a mesma coisa que 1 quilograma vezes 1 metro por segundo ao quadrado. Força é sempre massa vezes aceleração. Toda força é má. Lembra que não existe o lado bom da força. Por quê? Porque toda força é má. Então, se alguém quiser te dar uma força, ele está querendo fazer maldade para você. Então, em 1 Newton, massa tem 1 kg vezes uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Se eu quiser passar isso, que é 1 Newton, para o CGS, 1 kg é 1000 gramas.
Um metro é 100 centímetros, segundo ao quadrado, segundo ao quadrado. Então, eu tenho que isso, que é 1 newton, é a mesma coisa que 10 à quinta dina, que é grama vezes centímetro por segundo ao quadrado, que é dina. Então, 1 newton é a mesma coisa que 10 à quinta dina. Fazendo a intercalação entre o Sistema Internacional para o MKGFS, eu faço a mesma coisa, basicamente. 1 newton, força é igual a massa vezes aceleração, então 1 newton é a mesma coisa que 1 quilograma vezes ou metro por segundo ao quadrado, e 1 quilograma no KGFS vai ser o quê? Basicamente, eu tenho que 1 UTM é 9,8 gramas. Então, gramas não, quilograma. Então, 1 quilograma é a mesma coisa que 1 UTM dividido por 8. Então, 1 quilograma é 1 dividido por, na verdade, 9,8 quilogramas. É 9,8, não 8, como eu disse. E 1 metro por segundo ao quadrado, vezes 1 metro por segundo ao quadrado, aqui não modifica. Então, se eu passar esse 9,8 dividindo e multiplicando, eu sei que 9,8 newtons é igual a 1 kgf. Ou seja, 1 kgf é igual a 9,8 newtons. Então, eu tenho que 1 newton é igual a 10 à quinta dina e 1 kgf é igual a 9,8 newtons. Isso é uma mudança entre as unidades. Eu repito, eu nunca vi muito exercício sobre isso, mas se vocês encontrarem, está aí, por desencargo de consciência. Aqui eu quero falar um pouco mais sobre força. Só que eu dei o exemplo prático, falando sobre lançar, aqui eu quero mostrar em números para vocês. Eu tenho aqui um exemplo de uma pessoa lançando uma bolinha de papel. Vamos pensar que essa bolinha tem 200 gramas, que é 0,2 quilos. Numa primeira situação, a pessoa faz 20 newtons nessa bolinha. Então, por força igual massa vezes aceleração, vamos descobrir a aceleração da bolinha, que ela adquire. Ele fez 20 newtons igual a massa, 0,2, vezes a aceleração. Então, dividindo 20 por 0,2, dá 100 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, essa pessoa fez uma bolinha, adquiriu uma aceleração de 100 metros por segundo ao quadrado, que é muita coisa. Isso aplicando somente 20 newtons. E se ele aplicasse 200 newtons? Imagina, vamos jogar para ver? Então, se ele aplica 200 newtons, força igual a massa vezes aceleração, 200 igual a 0,2 vezes aceleração 1000 metros por segundo. Ou seja, quando você aplica uma força maior, a minha aceleração vai ser maior. Aqui a mesma coisa, se a minha pedra é gigante, ou seja, uma pedra de 200 quilos, e ele tenta mover aplicando uma força de 20 newtons, força massa vezes aceleração, 20 igual a 200 vezes aceleração 0,1 metros por segundo ao quadrado. Aqui eu estava falando errado, a unidade em metros por segundo ao quadrado, pessoal. Mas se ele mudar essa força de 20 para 200 newton, força igual a massa vezes aceleração, 200 igual a 200 vezes aceleração 1 metro por segundo ao quadrado. Ou seja, quanto você aumenta a força, a sua aceleração aumenta. Então, aceleração e força são diretamente proporcionais. Aqui eu tenho outro exemplo de um bloquinho que ele tem massa de 1 kg e eu aplico 2 newtons. Se eu for calcular a aceleração, força igual a massa vezes aceleração, 2 igual a 1 vezes aceleração 2 metros por segundo ao quadrado. Mas se eu mudar esse bloquinho de 1 kg para 2 kg, 2 newton, aplicando 2 newton, num bloquinho de 2 kg, eu aumentei a massa, eu vou adquirir uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Força igual a massa vezes a aceleração, 2 igual a 2 vezes a aceleração, 2 dividido por 2 é 1. Então, quando eu tenho um aumento da minha massa, eu reduzo a minha aceleração. Se eu pegar a primeira situação e comparar com esse terceiro desenho, eu reduzi a minha massa. Foi de 1 para 0,5. Força igual a massa vezes a aceleração. Força 2 igual a 0,5 vezes a aceleração. 2 dividido por 0,5 dá 4. Aceleração 4 metros por segundo. Quando eu reduzo a minha massa, a minha aceleração aumenta quando eu aplico a mesma força. Então, massa vezes massa e aceleração são vezes inversamente proporcionais quando eu trabalho força. Pessoal, aqui eu trouxe um gráfico de força por aceleração. E quando você vê qualquer gráfico física, dá para você fazer duas coisas. Basicamente, duas forças.
Quando esse gráfico tem uma área, você calcula a área e acha alguma coisa. Quando ele tem inclinação, você vai calcular tangente. Esse gráfico de força, quanto maior a força, maior a aceleração, então é uma reta. E ela tem uma inclinação. Como tem inclinação, eu calculo tangente. Tangente é sempre cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto vai ser esse valor, então é força. Cateto adjacente, aceleração. Então, tangente é cateto oposto, que é força, dividido por aceleração. Força sobre aceleração, pessoal, é massa. Então, tangente do ângulo nesse gráfico vai me dar massa. Tangente de θ é numericamente igual a massa. Então, vamos pegar nesse gráfico que eu tenho nele descrito duas coisas, uma força A e uma força B aplicada no corpo. E a gente quer saber qual é a maior massa, se é A ou em B. A tangente, o ângulo de A é maior que o ângulo em B. Então, θA é maior que θB. Tangente em A maior que tangente em B. Então, pessoal, quanto maior a tangente, maior a massa. Então, a massa de A é maior que a massa em B. Uma coisa que vocês precisam lembrar é do valor de tangente. Aqui eu trouxe um círculo trigonométrico de trigonometria. Vocês podem perceber que eu tenho dificuldade em falar essa palavra, porque eu tenho a língua presa. Não me peçam para falar chiclete. Mas o que vocês podem ver é que na trigonometria eu tenho três eixos. O eixo X, que é o eixo dos cosseno. Então, no eixo X está deitado, porque está cosseno, cossono, consono. E tem um eixo em pé, que é o eixo Y, que é o eixo do seno, sem sono. Então, quando eu tenho um ângulo num círculo, eu vou decompor ele. No eixo X eu tenho cosseno, no eixo Y eu tenho seno, e eu tenho um eixo que está tangente aqui. Ele está coladinho ao meu círculo e paralelo ao Y. Esse eixo é o eixo das tangentes. Quanto maior esse ângulo, o número, o valor que eu adquiro aqui vai ser maior. Se o meu ângulo for pequeno, eu vou ter esse valor que é do zero até esse valor. Se o meu ângulo for grande, eu vou ter esse valor inteiro. Então, quanto maior a tangente, quanto maior o ângulo, maior o valor da tangente. E, pessoal, eu tirei isso de um exercício e que ele não me pedia para falar que a massa de A era maior que a massa de B. Ele me perguntava qual corpo possuía maior inércia. Como que eu sei qual corpo possui maior inércia? O corpo que possui maior inércia é o corpo que possui maior massa. Então, a inércia em A é maior que a inércia em B. É um exercício que eu achei bem interessante. E aqui a gente tem a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação, que basicamente ele me diz que para toda a força de ação que um corpo A exerce sobre um corpo B, há uma força de reação, ou seja, que o corpo V vai exercer em um corpo A, que vai ter sempre a mesma direção, mesmo módulo, mas sentido oposto. Como que eu vou exemplificar isso para vocês? Com alguns exemplos que eu acho muito legal. Por exemplo, aqui eu tenho, por exemplo, demais. E falei mais uma vez exemplo, de novo. Nossa Senhora, não parar de falar exemplo. Aqui eu tenho uma bexiga. A bexiga está aberta e solta ar. Ela exerce no ambiente uma força para trás. Por ação e reação, o ambiente vai exercer uma força nela para frente. Aqui você pode falar, eu falei para trás, para frente, você pode falar para baixo, para cima. Você pode ver que ele possui mesma direção, que é uma direção mais ou menos aqui inclinada. Possui sentidos opostos. Um está num sentido, outro está no outro sentido. Mas o número vai ser o mesmo. Se essa força aqui for de 10 newton, aqui a força vai ser de 10 newton. Aqui eu tenho a força peso, que é a força que eu disse para vocês, que a Terra me puxa para baixo e eu puxo a Terra. E basicamente a força peso, ela está no meu centro de gravidade, a Terra me puxa para baixo e a reação, ação e reação, eu puxo a Terra para cima. E quando eu falo isso, que a Terra me puxa para baixo e eu puxo a Terra para cima, vocês podem falar, nossa, mas quando eu pulo de um penhasco, sou eu que estou caindo, e não a Terra que está indo ao meu encontro. Pessoal, a gente vai discutir isso depois, mas você deslocar mais do que a Terra
que você nem percebe algum deslocamento, ou talvez ele nem exista, é por causa da massa e de força resultante na Terra. A gente vai discutir isso depois. Quando eu tenho, por exemplo, um canhão, o canhão vai lançar um projétil. Vocês estudaram o lançamento oblíquo, o canhão sempre cai, ou quando não é canhão no lançamento oblíquo, é uma pessoa dando um chute para fazer um gol, mas um canhão fez força na bola e lançou ela para frente, ação e reação, a bola fez força no canhão para trás. Então, o canhão, ou até mesmo a arma, quando ele atira, ele tem uma reação dessa força. Então, tem um rechicoteamento, não sei como que fala isso. Então, sempre que você atira para frente, por exemplo, com uma arma, você é meio que empurrado um pouquinho para trás. E esse é um exemplo, por exemplo, eu, antes de tirar aquela foto do Instagram que eu mostrei para vocês, eu estava lá, todo musculoso, fazendo uma flexão de braço, e quando eu faço flexão de braço, o que, que eu faço? Eu empurro o chão, eu faço uma força no chão para baixo, ação e reação, o chão faz uma força em mim para cima. Como tem uma força em mim para cima, eu consigo levantar. Esse exemplo é muito legal. Quando eu estou em contato com o chão, eu tenho força de contato. Uma força de contato é a força de atrito. Quando eu estou andando, eu faço força no chão para trás. Ação e reação, o chão faz uma força em mim para frente. Essa força em mim para frente faz com que eu me locomova. E essa força é a força de atrito. A força de atrito, como eu disse para vocês, ela é melhor quando tem rugosidade. Então, para eu ter um deslocamento, eu preciso ter rugosidade entre as superfícies de contato. Então, vocês podem pensar nisso, um exemplo clássico, que seria eu tirar toda a rugosidade. Por exemplo, você está lá com o seu sapato e tenta andar no gelo, tenta andar no sabão, num piso com sabão, ensaboado, que você reduz a sua rugosidade entre a superfície. Então, quando você faz isso, é difícil andar, você desliza. Por quê? Porque você não vai ter a força de atrito. Você não está conseguindo aplicar uma força no chão para trás e para ter a reação que faz você andar. Aqui é a força-peso, basicamente a gente já falou dela, e aqui uma pessoa atirando. A pessoa, quando atira, a arma aplica uma força na bala para frente, a bala aplica uma força na arma para trás, que vai ser a reação. Para trabalhar aquilo que eu falei da força-peso na Terra, eu trouxe dois exemplos. O primeiro exemplo de força de ação e reação, e vocês podem perceber que a força de ação e reação sempre vai ter o mesmo módulo, a mesma intensidade, mas nem sempre vai provocar um movimento igual, é que, por exemplo, tem duas amigas andando de patins e elas empurram uma a outra. Uma empurra a outra, vai ter força de ação e reação e tem o mesmo valor, o mesmo módulo, que eu escolhi ser 40 newtons. Então, a gente vai calcular a aceleração na Ana e na Flávia, essas duas amigas, Ana e Flávia. A Ana é a de capacete verde, ela tem uma massa de 20 kg. A força resultante na Ana é igual à massa da Ana vezes a aceleração. Então, 40 igual a 20 vezes A. A aceleração na Ana é 40 dividido por 20, que é 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a Ana vai ter um movimento com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. E quando a Ana e a Flávia, elas se empurraram, teve uma força de ação e reação, que basicamente é a mesma força, 40 newtons, só que a Flávia, ela é um pouquinho mais gorda. Não é que ela é mais gorda, é que ela é um pouquinho mais velha. Aqui não mostra, mas a Flávia é um pouquinho mais velha, então ela é um pouquinho maior. Sendo um pouquinho maior, ela vai ter uma massa um pouquinho maior. Eu coloquei que a massa da Flávia é de 40 quilogramas. Então, força na Flávia é igual a massa vezes a aceleração, força 40 igual a massa 40, aceleração 1 metro por segundo ao quadrado. Ou seja, eu tive a mesma aplicação do mesmo valor de força em ambas as linhas, só que a aceleração resultante em cada uma delas foi diferente. Por quê? Porque a massa é diferente. Quanto maior a massa, menor a aceleração. E se eu for pensar na Terra? Vamos pensar, no meu caso, eu tenho 69 quilogramas, e a Terra faz uma força em mim, que é a força-peso. Ação e reação, eu puxo a Terra com a mesma força. Força-peso, pessoal, é massa vezes a aceleração da gravidade.
porque a força peso é uma força gravitacional. A aceleração da gravidade vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. Alguns exercícios aproximam para 10, na verdade a maioria dos exercícios, mas vamos usar isso. Então, meu peso vai ser massa vezes a aceleração da gravidade, 69 vezes 9,8, aproximadamente 676. Esse é o meu peso, é a força que a Terra me puxa. E eu puxo a Terra com esse mesmo valor. Então, a força que eu faço na Terra, em que o cubas puxa a Terra, é igual ao peso do cubas. O peso do cubas é 676 newtons, igual toda força é massa vezes aceleração, a massa da Terra vezes a aceleração que eu provoco na Terra, 676 igual a massa da Terra é 5,972 vezes 10 a 24, ou seja, é uma massa gigantesca vezes a aceleração. Se eu for fazer essa conta, 676 dividido por 5,9 vezes 10 a 24 vai dar 1,13 vezes 10 a menos 22. Ou seja, quando eu tenho a força-peso, a Terra consegue gerar em mim uma aceleração de 9,8 metros por segundo, que é a aceleração da gravidade. Só que eu, no caso o Cubas, eu consigo provocar na Terra somente uma aceleração de 1,13 vezes 10 a menos 22 metros por segundo ao quadrado, que é basicamente nada. E se você pensar que eu estou aqui puxando a Terra de um lado e no outro lado do mundo tem uma pessoa aqui puxando a Terra para o outro lado, as forças no centro da Terra vão se anular. E isso vai fazer com que a Terra não tenha um movimento devido à nossa força-peso. Aqui eu quero falar sobre ação e reação. Até agora eu falei sobre ação e reação, mas eu não deixei muito claro que a força de ação e reação elas sempre são em corpos diferentes. Por exemplo, a minha força-peso, a minha ação está no centro de gravidade e a reação está lá no centro da Terra, no centro de gravidade da Terra. A força normal, que é aquela força que faz 90 graus com o chão, com a superfície. A força normal está em mim, 190 graus com a superfície, no sentido de empurrar o corpo, e a reação dela está na superfície, ou seja, eu estou em contato com o chão, com a superfície, eu faço uma compressão nesse chão, eu faço uma força no chão para baixo. A ação e reação, o corpo faz uma força indo para cima. A minha ação está aqui, a reação está aqui. Então, pessoal, eu sei que a reação da força-peso é a força-peso, a reação da força normal é a força normal. Se eu tiver a reação de uma força-tração, vai ser a força-tração. Se eu tiver a reação de uma força abacaxi, vai ser a reação da força abacaxi. Hoje eu comi jabuticaba, porque tem pé de jabuticaba na minha casa. Se eu tivesse uma reação de uma força chamada jabuticaba, a reação dela seria a força jabuticaba, só que mesmo módulo, mesma direção em sentidos opostos. E por que eu disse isso? Porque muita gente acha que normal e peso são forças de ação e reação, porque elas, em algumas situações, elas vão se anular. E isso não acontece. Forças de ação e reação sempre estão em corpos diferentes, e por isso elas nunca vão se anular. Forças de ação e reação não se anulam, pois estão em corpos diferentes. E tem esse exemplo, que é um exemplo velho, muito clássico, só que ele é legal, e eu trouxe para vocês. Então deixa eu beber um pouquinho de água. Vamos lá. No exercício fala, um cavalo está atrelado a uma carroça e parado. Se o cavalo puxar a carroça, na tentativa de se colocar em movimento, a carroça também vai puxar o cavalo com uma força de mesma intensidade, mas sentido contrário, ação e reação. Portanto, o cavalo não sai do lugar. Certo ou errado? Justifique. Pessoal, está errado. Por quê? Basicamente, forças de ação e reação nunca vão se anular. O que acontece? O cavalo está entrando em movimento, então ele puxa a carroça. Ele puxa a carroça com uma força F. Ação e reação, a carroça puxa o cavalo com uma força F. Eu coloquei menos F porque são em sentidos opostos. E basicamente, pessoal, na carroça tem uma força F, uma força para frente que faz a carroça andar para frente. E o que faz o cavalo andar? O que faz o cavalo andar é o que faz a gente andar, é a força de atrito. O cavalo, quando está andando, ele faz uma força no chão para trás, força de atrito. Ação e reação, o chão faz uma força no cavalo para frente, que faz ele andar.
No cavalo, eu tenho força de atrito menos F. Força de atrito, como ele está andando, com certeza vai ser maior que F. Então, o que faz o cavalo andar é a força de atrito. E o F e o menos F, eles não vão se anular. Por quê? Porque eles estão em corpos diferentes. O F está no cavalo, eu tenho FAT e F. A força resultante no cavalo seria FAT menos F igual massa vezes aceleração. A força resultante nesse homem, como tem só F, é força F igual massa vezes aceleração. Outra coisa aqui que muita gente confunde é distração. Eu tenho um exemplo de uma corda, imagine que isso é uma corda, na verdade isso é um dinamômetro. Dinamômetro é um aparelho utilizado para medir força. Aí vocês me perguntam de onde que vem esse nome. Lembra que uma das unidades de força era dinamômetro. Mômetro de metro significa medição, que mede força. Mas imagina que é uma corda, que a gente vai falar de tensão ou tração, que é força em corda. Um rapaz, ele puxa a corda para um lado, ação e reação, a corda puxa a mão dele para o outro. T e menos T1. O T1, que é a ação, tem a reação menos T1. O T1 está na corda, o menos T1 está na mão. Esse T1 vai se distribuir por toda a corda. Outro menino vai puxar a corda para o outro lado. Ele puxa a corda, produz T2. Eu coloquei menos T2 por causa do referencial. Eu estou utilizando tudo que está para a direita, no sentido da direita, como negativo, que está para a esquerda, como sentido positivo. Mas ação e reação, a corda puxa a mão dele como T2. Então, eu tenho ação T2 na corda e ação de T2 na mão. Então, a ação e reação de T1 está na corda e na mão. A ação e reação de T2 está na corda e na mão. Sempre que eu tenho tensão na corda, ela se distribui em todas as extremidades. E sempre que eu tenho tensão numa corda, como ela se distribui, vai ser sempre a mesma. E se você pensar, essa corda, ela não está se movimentando nem para a direita nem para a esquerda, certo? Não, não está. Se ela não está em movimento, ela está parada. E quer dizer que ela está parada, ela está em equilíbrio. Então, as forças que eu tenho de um lado são iguais às forças que eu tenho do outro lado. Do lado direito, para a direita, eu tenho T1. Para a esquerda, eu tenho T2. Se elas são iguais, eu tenho T1 igual a T2. Então, T1 é igual a T2. Então, sempre que eu tiver um sistema, um sistema de blocos com tensão, eu sei que o valor da tensão de um lado é igual ao valor da tensão de outro. Mas, apesar desse valor dessa tensão ser igual a esse, eles não são ação e reação. Mas o que é mais importante é vocês saberem que o módulo desse é igual ao módulo desse. E eu falei demais já, pessoal. E uma coisa que eu gosto de falar nas aulas, o pessoal que teve o ano passado comigo, aula comigo no cursinho popular, eles vão lembrar que eu sempre falava um pouquinho sobre a minha experiência na faculdade, minha experiência com 1 milhão de vestibular que eu fiz, a minha experiência com os Enems, e sempre foi muito desastroso. Eu, como eu disse, eu estou no quinto período do curso de medicina na UFM, só que eu não comecei a fazer meu curso na UFM. Eu sou de Uberaba, só que eu fiz 3 anos de cursinho, 3 anos intermináveis, em que eu trabalhava e estudava, e eu não aguentava mais fazer cursinho. Então, eu estava, depois do meu terceiro ano de cursinho, pensando, eu vou jogar minha nota aonde que der. Eu joguei a minha nota em Ouro Preto. E desde que eu estava no ensino médio, eu já pensava, nossa, eu quero sair de Uberaba, eu não quero ficar aqui. Basicamente por motivos pessoais, minha família não é muito legal, tem vários problemas, então eu não quero ficar aqui, eu quero passar fora. E eu escolhi Ouro Preto porque a minha nota dava, e basicamente porque era uma cidade em que eu conseguiria viver. Devido à situação financeira da minha família, eu conseguiria me manter em Ouro Preto e eu não conseguiria me manter em outros lugares que eu também passei. Por exemplo, eu passei em medicina no Rio de Janeiro, também em Niterói, só que eu nunca ia ter dinheiro para me manter em Niterói. E eu fui para Ouro Preto. Eu passei 2 anos em Ouro Preto. E quando eu cheguei em Ouro Preto, eu, por ser basicamente quase 600 quilômetros de distância, 12 horas de ônibus, e cada vez que eu ia e voltava de ônibus era basicamente R$ 400 de passagem, eu não voltava muito para casa. E as férias, por causa de ter tido greve, eram muito curtas.
E como as férias eram muito curtas, eu sentia muita falta de casa, eu me sentia sozinho, e por mais que a universidade fosse maravilhosa, e era uma coisa que eu não esperava, eu tentei transferência 2 vezes, na segunda vez eu passei e voltei para cá. Então, isso é um pouco da minha carreira acadêmica. E uma coisa que não me contaram sobre faculdade quando eu estava no cursinho é sobre como que é a universidade. Eu achava que medicina em todo lugar era basicamente igual. Medicina, eu estou falando medicina porque é o curso que eu que eu faço, que eu sou discente. E eu achava que era todos iguais. Eu sabia que existia o método tradicional, que você tinha mais aula, e o PBL, que você tinha menos aula, e eu fui o tradicional, e eu fui para o FOP. E, basicamente, quando eu fui para o FOP, pelo que eu já ouvia falar do curso de Uberaba, eu pensava, nossa, gente, tem algumas coisas aqui que são diferentes. E não que num lugar era melhor do que o outro, mas realmente era diferente. O ciclo básico lá do meu curso era muito pesado, mas a cidade era maravilhosa. E depois eu transferi para cá, eu tive que voltar no ciclo básico de novo. E o ciclo básico daqui é diferente. O ciclo básico daqui você tem menos aula, tudo. Só que é diferente. E basicamente, quando eu penso, o que eu achava que seria melhor para a minha formação, o FTM ou o FOP? Na verdade, nunca vai ter uma resposta correta para isso. Por exemplo, a UFOP tinha algumas características que são melhores em um tipo de formação, e a UFM tem algumas características melhores que são em outro tipo de formação. E uma coisa que eu deixo de dica para vocês é pesquisar sobre a universidade, pesquisar o currículo. Por exemplo, eu quero fazer engenharia elétrica na UFO, entra no site da UFO, pega o currículo de engenharia elétrica, pega as disciplinas que você vai estudar e vê se você gosta. Pergunta para uma pessoa que já está lá dentro, vai no Facebook, pesquisa pessoas que estão já fazendo e pergunta como que é. Porque, por exemplo, no meu ciclo básico aqui, eu tive muita dificuldade. Eu morria de estudar, eu dormia um dia sim, um dia não. E na UFM era diferente. Da mesma forma que aqui o ciclo clínico, o pessoal na UFOP, eles atendem o paciente desde o início até o final do ciclo clínico. O ciclo clínico na UFTM, em medicina, você não tem tanto contato com o paciente quanto na UFOP. A UFOP, para vocês terem ideia, os 2 últimos anos de medicina tem um internato que a gente passa só dentro do hospital. A UFOP não tem um hospital universitário, então a gente vai lá, os alunos vão para vários hospitais de Belo Horizonte, enquanto a UFM tem o próprio hospital. Então você vai fazer todo o seu internato, que são os 2 últimos anos, em um único hospital, enquanto na UFOP você vai passar por 2, 3 hospitais. E então, você, antes de escolher um curso, pesquisa o curso que você quer fazer, pesquisa a universidade, para você não ter tanta dificuldade, você conseguir escolher uma universidade de uma forma mais cara e não fazer como eu, que basicamente, eu vou jogar onde a minha nota 10, onde eu consigo viver. Legal? Agora vamos falar de alguns tipos de força. Só deixa eu ver quantas horas para ter uma ideia de até onde eu consigo ir com vocês e ver se está gravando ainda. Sim, está mostrando que eu estou apresentando para todos, então eu não gravei só a minha carinha. Pessoal, agora a gente vai falar de vários tipos de força. Não vai dar para eu dar tudo nessa aula. Eu estou um pouco repetitivo já. Eu não conseguirei dar tudo nessa aula, mas eu vou dar uma parte e a gente vai terminar na próxima aula. Eu vou passar alguns exercícios, né, uma lista de exercícios que a gente vai resolver na monitoria. Essa aula, pessoal, ela poderia ter sido muito mais rápida do que eu dei para vocês essa parte e vou dar o restante. Só que eu não faria tantos exemplos e com resolução de exercício. Então, vocês teriam somente uma parte teórica e quando chegasse para fazer exercício ia ser muito mais difícil. Então, vamos parar de baboseira e falar da força-peso. A força-peso, pessoal, toda força, a força é uma lembrança vetorial. Então, toda força vai ter direção, sentido e módulo ou intensidade. A direção da força-peso é radial, ou seja, eu tenho um astro, a Terra, que é redonda, então a Terra tem um raio. Ela vai estar numa direção radial, do raio do astro da Terra.
no caso, porque eu moro no planeta Terra. E se eu tiver a representação somente da superfície, sem ter a representação da Terra, como que eu vou saber o que é radial? Basicamente, vai ser a direção vertical. O sentido, pessoal, vai ser para baixo. Então, o peso tem uma direção vertical, sentido para baixo. O peso tem uma direção vertical, quando eu tenho a representação da Terra, eu falo radial, para baixo. Na verdade, aqui basicamente para o centro do astro, para o centro da Terra. E o módulo, a intensidade do peso, tem a formulinha que o peso vai ser igual a massa vezes a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade na Terra é 9,8 aproximadamente, e é metros por segundo ao quadrado. E em muitos exercícios eles aproximam para 10 metros por segundo ao quadrado, a maioria. Pessoal, eu trouxe um exemplo de um plano horizontal da Terra desenhada, e agora vamos para o exemplo do plano inclinado. O plano inclinado, quando eu penso em plano inclinado, eu tenho que pensar sempre em duas forças. Se esse corpo, ele é um corpo, tem massa, está dentro de um campo gravitacional, ele tem peso. Peso vertical para baixo, está vertical para baixo. E ele tem normal, porque ele está em contato com uma superfície, que é 90 graus com a superfície. E aqui eu trouxe outra tira no Garfield. O John fala, você está muito gordo. Ele pensa, estou ouvindo. Quero que você perca peso, ouviu bem? E ele pensa, falou. Aí o John, quando o Garfield se vira e começa a andar, ele fala, ei, onde você vai? Ele, a um planeta cuja gravidade seja menor. Como o peso, pessoal, é massa vezes a aceleração da gravidade, se você for para um planeta em que a gravidade seja menor, ou um astro que a gravidade seja menor, o seu peso vai ser menor. Um exemplo clássico é a Lua, que a aceleração da gravidade lá é 1,6 metros por segundo ao quadrado. É basicamente quase um sexto a aceleração, a gravidade da Terra. E eu trouxe um exemplo clássico para vocês verem isso. Esse sou eu, né? Preciso perder peso. Quanto será meu peso na Lua se eu tenho 69 quilogramas? Se eu calcular o meu peso na Terra, vai ser peso massa vezes aceleração. 69 vezes 9,8, que dá 676,2 newton. Esse é o meu peso. Se eu calculasse o meu peso na Lua, peso massa vezes aceleração, minha massa vezes aceleração da gravidade na Lua, peso igual a 69 vezes 1,6, o peso na Lua, o meu peso na Lua, que é a força que a Lua ia ter de atração comigo e que eu ia ter de atração com a Lua, seria de 110,4, que é bem menor. E a atração que a Lua me puxa para ela sendo menor, vai ter aquele movimento quase de gravidade zero que vocês veem naquelas filmagens, em filmes, que é bem engraçado. Outra tirinha que eu trouxe aqui é a da Mafalda. Essa eu gosto bastante. E ela fala, onde nós estamos? Aí o cara responde, olha, aqui. Ela pensa, nossa, embaixo? Mas então, a gente está de cabeça para baixo? Puxa vida! Acho que de hoje em diante, acho que de hoje em diante vou me sentir muito mais apegada a este chão. Uma coisa que muita gente pensa, quando pensa na Terra redonda, assim, nossa, se a gente está aqui embaixo, como mostra o mapa, por que a gente não cai? Pessoal, quando eu tenho algum movimento, ele é sempre relativo em relação a alguma coisa. No nosso caso, é sempre em relação à superfície da Terra, quando a gente pensa em cair. E mesmo estando aqui embaixo, e eu estou usando embaixo como basicamente uma convenção qualquer, o cair para baixo é você se dirigir em direção à Terra, devido à força de atração entre o seu corpo e o corpo da Terra, que é a força peso. Então, não existe isso de cair para baixo e que seria você cair no além. E, inclusive, isso é teoria, isso de cair para o além é teoria de terraplanista. Pessoal, a Terra não é plana, não. Pelo menos eu acho que vocês não acreditem nisso, pelo amor de Deus. Ótimo, vamos falar de força normal. Eu acho que eu não falei para vocês. Normal em física e matemática, pessoal, significa perpendicular.
ou 90 graus. E por isso a força normal chama força normal, porque ela tem uma direção perpendicular à superfície, 90 graus. Ou seja, a força normal ela tem uma direção perpendicular que faz 90 graus com a superfície. Olha aqui, nessa imagem de cima, onde eu estou com a minha setinha do mouse. O sentido vai ser sempre no sentido de empurrar os corpos. Ou seja, eu estou em contato com o chão, eu comprimo o chão, eu empurro o chão para baixo, faço uma força de menos normal do chão para baixo. Ação e reação, o chão me empurra para cima. Com essa força, essa interação normal, eles não vão ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Pessoal, se você pegar o plano inclinado, a normal ela vai estar uma direção perpendicular à superfície, a 90 graus com a superfície. E a resultante também vai estar a 90 graus com a superfície, em corpos diferentes, em sentidos opostos, porque é ação e reação. E, basicamente, pessoal, eu já falei da direção, já falei do sentido e não falei do módulo. O módulo, o número, a intensidade da força normal varia de acordo com a interação. E se varia de acordo com a interação, como que vamos calcular ela? Porque quando você pensa no peso, eu te dei uma formulinha pronta. Quando você pega normal, não tem formulinha pronta. Você vai usar a primeira ou segunda lei de Newton. Então, eu trouxe algumas situações de como calcular força normal. Pessoal, eu tenho esse corpo que está em repouso. Ou seja, ele está parado. Se ele está em repouso parado, velocidade igual a zero, ele está em equilíbrio estático. Se ele está em equilíbrio estático, força resultante igual a zero, primeira lei de Newton. A força que eu tenho para um lado é igual à força que eu tenho para o outro lado. Então, eu tenho a força para um lado, que é normal, igual à força para o outro lado, que é a força peso. Por que ele tem normal e peso? Porque ele tem peso porque ele está num campo gravitacional e tem massa, e ele tem normal porque ele está em contato com uma superfície. Nesse caso, a normal é igual ao peso, ou seja, nesse caso, o peso e a normal se anulam. Pelo peso e a normal, nesse caso, se anularem, muita gente acha que o peso e a normal eles são forças de ação e reação, mas eles não são, porque a reação da força normal é a normal, a reação da força peso é a força peso, e sempre vão estar em corpos diferentes. Força de ação e reação nunca se anulam. E a normal nem sempre vai ser igual ao peso. Tem algumas situações que ela vai ser diferente. E a situação que eu trouxe aqui. Quando você tem um plano inclinado, para resolver esse tipo de exercício, você tem que seguir uma trajetória, que é essa que eu coloquei aqui do lado. Você primeiro tem que traçar eixos para colocar as forças. E o mais inteligente é você traçar um eixo perpendicular à superfície, como o eixo Y, e um eixo paralelo à superfície, que é o eixo X. Quando você faz isso, vamos colocar as forças. Eu tenho normal, que é uma força, porque ele tem contato com a superfície, e faz 90 graus com a superfície. 90 graus, ou seja, está em cima do eixo Y. E ele tem peso que é vertical para baixo. Depois que eu pego o peso vertical para baixo, o peso não está no mesmo eixo que o eixo Y ou o eixo X. E eu preciso ir no eixo Y e no eixo X para eu conseguir resolver os meus exercícios. Então, para fazer isso, eu vou decompor. Eu vou fazer a decomposição do peso. Do peixe é ótimo, né? Pensando que eu estou pescando aqui. Do peso no eixo Y e no eixo X. E vamos relembrar um pouco sobre decomposição? Sempre que eu vou decompor um vetor, eu tenho que olhar o ângulo e força é uma grandeza vetorial, então eu vou decompor. Eu tenho uma força F e eu vou decompor ela no eixo X, que tem um ângulo θ entre a força F e o eixo X. Sempre que eu vou decompor uma força na direção do ângulo, com o ângulo, o valor dessa força aqui, dessa decomposição, vai ser F, que é o meu vetor, vezes o cosseno do ângulo. Se eu decomponho com o ângulo, é cosseno. Então, F de x é F vezes cosseno de θ. Se eu decomponho na direção do eixo Y, que não tem um ângulo aqui descrito, vai ser F vezes sem o ângulo, vezes seno do ângulo. Se eu decomponho na direção sem o ângulo, é F vezes seno do ângulo. A força decomposta em Y aqui vai ser F vezes seno do ângulo. Então, vamos decompor a força peso. Se eu decomponho no Y,
e no y eu tenho esse ângulo θ é esse mesmo, vai ser sempre o mesmo ângulo de inclinação. Basicamente, você descobre isso por geometria. Se você fechar esse triângulo retângulo aqui, é θ, 90 graus, então aqui é 90 menos θ. Se você pegar esse ângulo aqui de 90 graus, eu vou ter 90 menos θ e vou ter esse outro ângulo. Se é 90 graus todo e aqui é 90 menos θ, aqui vai ser θ. Então, esse ângulo entre o peso e o eixo y vai ser sempre o mesmo ângulo de inclinação. Se eu for decompor no eixo y, o PY vai ser peso decompondo com ângulo vezes cosseno de θ. P vezes cosseno. Se eu vou decompor no eixo y, está sem o ângulo. Vai ser P vezes seno de θ. Px igual P vezes seno de θ. Quando eu pego para descobrir o valor da minha normal, eu vou utilizar a primeira ou segunda lei de Newton. Vamos pensar no eixo y. No eixo y, esse móvel, essa caixinha, ela está em repouso. Como eu sei que ela está em repouso? Ela não está nem sendo ejetada indo lá para a Lua, nem está aqui furando o chão. Então, no eixo y, ela não está indo nem para cima nem para baixo, ela está em repouso. E se ela está em repouso, ela está em equilíbrio estático, a minha força resultante é igual a zero, força para um lado, normal, igual força para o outro, PY. Então, eu tenho normal igual PY, normal igual peso vezes cosseno de θ. No eixo X, eu vou ter a minha ação da força PX, que talvez pode fazer esse bloco deslizar, ou talvez não deslize porque tem uma força de atrito. Mas eu sei que a minha normal vai ser igual a PY, a normal é igual a P vezes cosseno de θ. Então, pessoal, quando eu trouxe a situação anterior, eu tinha normal igual ao peso. Aqui, eu tenho uma situação em que a minha normal não é mais igual ao peso. Normal é igual a peso vezes cosseno de θ. E, basicamente, aqui é um resuminho, que eu consigo dar força-peso, é massa vezes aceleração da gravidade. A minha normal aqui, numa superfície horizontal, vai ser igual ao peso. Uma superfície inclinada, normal é igual ao peso vezes cosseno da inclinação de θ. E eu falei para vocês que a gente ia falar um pouco sobre balança. Pessoal, quando você vai na balança medir a sua massa, a gente sempre fala, nossa, eu vou na balança pesar. Aí você pensa, nossa, então eu estou medindo o meu peso. Mas você olha lá e você fala, nossa, eu fui lá medir meu peso e descobri que eu tenho 69 gramas. Então você está me falando que você mediu o seu peso, que geralmente é em newtons, ou pode ser em DIN ou em kgf, e você adquiriu uma coisa em quilogramas. Mas isso é um pouco equivocado, porque balança não mede peso. Pessoal, se você está no mesmo local, se você não engordou, a aceleração da gravidade não mudou, o seu peso é sempre o mesmo. Mas quando você sobe na balança, o valor da balança muda e vai chegar a um número lá que você acha que é o seu peso. Mas se você ficar mexendo na balança, esse valor vai mudar de novo. Quando você está movendo o seu pé para cima e para baixo, você está ganhando massa ou você está, de alguma forma mágica, modificando a gravidade da Terra? Não. Então, por que está modificando o valor de lá? Porque balança não mede peso, balança mede normal. Então, quando você está dentro da balança, aqui, olha essa imagem aqui do meio, dentro de uma balança ótima, em cima de uma balança, você gera uma compressão nela, você gera uma força para baixo, ação e reação, a balança gera uma força em você para cima. Essa ação e reação são as forças normais. A força normal que está na balança, que é a reação, ela é medida e é o valor que você tem na balança. Então, você pode me perguntar, então, se é uma força, por que eu vejo lá em quilogramas? Você não vê em quilogramas, você vê em kgf, que é uma medida de força. E a medida de kgf, ela vai ser igual, o valor dela, o número dela, vai ser igual o da sua massa. E a gente pode ver isso depois. Aí você me fala, se mede normal, como que eu vou lá para saber o meu peso? Pessoal, você está numa superfície horizontal. Numa superfície horizontal, ela está medindo a sua normal. No seu corpo, você tem peso e normal. Você não está cavucando a balança aqui no chão, indo para baixo, nem pulando
para a Lua indo para cima. Então, você está em repouso no eixo vertical. Você estando em repouso, você está em equilíbrio estático, força resultante igual a zero. Força de um lado é igual à força do outro lado. Então, eu tenho força normal igual a força peso. Por isso, eu vou numa balança para medir o meu peso. A balança mede normal, mas quando eu estou lá paradinho, a minha normal é igual ao meu peso. E por que eu penso que eu estou medindo a minha massa quando eu estou numa balança? Porque ela mede em kgf. E eu trouxe um exemplo clássico. Quanto será o meu peso em kgf se eu tenho 69 quilos? A gente já calculou meu peso aqui um monte de vezes, e aqui peso igual massa vezes aceleração da gravidade, que dá 676,2 newtons. Aí a gente pensa, em kgf vale 9,8 newton. Então, meu peso em kgf, que é o que mostra na balança, vai ser P, eu poderia colocar um X, vai ser tanto se eu tenho 676,2. Multiplica cruzado, eu vou ter peso vezes 9,8 igual a 676,2 vezes 1. Peso igual a 676,2 dividido por 9,8. Esse valor dá 69 kgf. Então, o meu peso em kgf é igual ao valor da minha massa. E é por isso que tem esse sistema de unidade para facilitar algumas situações. Aqui tem um mostrador de uma balança que vocês podem ver que está em kgf. E eu quero falar com vocês sobre elevador. Agora que vocês viram normal e peso, a gente pode discutir algumas situações que é, por exemplo, elevador. Sempre tem algum exercício, vira e mexe aparece em algum vestibular, de uma pessoa que pega uma balança, coloca dentro do elevador e fica olhando o valor que está sendo mostrado, o peso aparente dela. E dependendo da situação, se o elevador está subindo, está descendo, se está em movimento uniforme ou está em movimento uniformemente, um movimento acelerado, esse valor vai modificar. Mas uma coisa que eu quero que vocês pensem: quando você está entrando no elevador para subir, o elevador está geralmente parado, ele vai começar a acelerar, então ele sobe acelerado, depois ele adquire uma velocidade, ele começa a ter velocidade constante, então ele vai estar no movimento retilíneo uniforme. Depois que está chegando perto do andar que você vai descer, ele começa a frear, ele vai estar subindo retardado até ele parar. Quando eu estou descendo, eu vou ter situações contrárias. Ele está parado, e eu entro no elevador, aperto para descer, ele vai começar a acelerar, então ele vai descer acelerado até adquirir uma velocidade, aí com velocidade constante vai ter um movimento retilíneo uniforme. Depois que ele passa, tá chegando perto de onde eu vou descer, do andar que eu vou descer, começa a frear, eu tenho um movimento retardado, então ele vai estar descendo retardado até parar e eu consiga descer do elevador. E a gente vai ver a normal em cada uma dessas situações. Basicamente, se eu estou com uma balança dentro de um elevador, a balança sempre vai medir normal. Então, nos exercícios sempre vai perguntar: o valor medido na balança era maior ou menor do que o peso real da pessoa? Quando o elevador está parado, pessoal, elevador parado, corpo em equilíbrio estático, força resultante igual a zero, força para um lado igual a força para o outro lado. Então, normal é igual ao peso. Se a normal é igual ao peso, o valor medido aqui vai ser igual ao peso. Quando eu estou com o elevador parado e estou medindo o meu peso com a balança lá dentro, normal vai ser igual ao peso. Mas esse elevador, ele começou a subir. Se ele começou a subir acelerado, pessoal, ele tem uma força resultante, que é acima. E a aceleração está para cima. Pessoal, a aceleração e a força resultante sempre estão na mesma direção e no mesmo sentido. Se a força resultante está para cima, quer dizer que as forças para cima são maiores que as forças para baixo. Então, a minha normal é maior que o peso. Então, aqui eu sei que o valor mostrado na balança vai ser maior que o valor do meu peso real. Por isso, eu chamo de peso aparente. E como que eu vou descobrir esse valor, se ele me perguntar? Pela segunda lei de Newton. Toda força resultante não é massa vezes aceleração? Então, força resultante igual a massa vezes aceleração. A minha força resultante não vai ser normal menos o peso, que é o que tem de força nesse cara?
Normal menos o peso igual a força resultante. Força resultante é a massa vezes a aceleração igual normal menos o peso. A partir daqui você calcula. O mais fácil é você calcular, mas se você quiser isolar, calcular normal, que é o que está sendo mostrado. Se você quiser isolar, passa o mg para lá, você vai ter normal igual a ma mais mg, normal, que é o peso aparente, igual a massa vezes aceleração, mais aceleração da gravidade. Quando o elevador está em movimento retilíneo uniforme, ou seja, você entrou, ele estava parado, ele começou a se mover acelerado, depois ele adquiriu uma velocidade e ele está se movendo com uma velocidade constante. Se ele está em movimento retilíneo uniforme, ele está em equilíbrio dinâmico, velocidade constante em linha reta, força resultante igual a zero, aceleração igual a zero, forças para um lado igual forças para o outro, normal igual ao peso. Então, aqui, a balança vai estar acusando um valor igual ao peso. E quando está chegando perto do seu andar, o elevador ele vai frear, certo? Se ele está freando, eu tenho uma aceleração no sentido oposto da velocidade, porque ela reduz a minha velocidade. A força resultante e a aceleração possuem a mesma direção e o mesmo sentido. Então, a força resultante está para baixo. A força resultante me fala que, naquele sentido, as forças são maiores. Então, eu tenho que as forças para baixo são maiores que as forças para cima. Então, eu tenho que o peso é maior que a normal. A normal é menor que o peso. Então, a balança vai estar acusando um valor menor que o peso real dele. Se eu quiser achar esse valor, eu vou lá e utilizo a segunda lei de Newton. Força resultante igual peso menos normal. Força resultante, massa vezes aceleração, igual peso, massa vezes aceleração da gravidade menos normal. Vou isolar normal, passa para lá. N igual mg menos ma. N igual m vezes g menos a. A normal, ela é menor que o valor, o peso aparente, que é a normal, ela é menor que o peso real da pessoa. A pessoa, quando está subindo e freando o elevador, ela vai achar, nossa, estou mais magra. Está somente achando isso, porque a barriga ainda está lá. Quando o elevador está descendo acelerado, ou seja, a velocidade está para baixo, acelerado, a aceleração está para baixo, no mesmo sentido. Eu sei que a minha força resultante está para baixo, porque tem a mesma direção, o mesmo sentido que a aceleração. Eu sei que, por causa da força resultante, as forças para baixo são maiores que as forças para cima. Eu tenho o peso é maior que a normal. Então, normal é menor que o peso. O valor mostrado na minha balança vai ser menor que o peso real. Ou seja, o valor aqui é menor que o peso real. Ele está achando que está mais magro. Se eu quero calcular esse valor, o que eu faço? Eu jogo na segunda lei de Newton. Força resultante, peso menos normal. Força resultante, massa vezes aceleração, peso mg menos normal. Vou isolar normal. N igual mg menos ma. Normal igual massa, multiplicado por aceleração da gravidade menos aceleração. O peso aparente vai ser menor que o peso real. E se o elevador estiver descendo retardado? Ou seja, ele está descendo, mas ele está freando. Ele está descendo velocidade para baixo. Retardado, aceleração e velocidade possuem sentidos opostos. Aceleração e força resultante possuem a mesma direção e o mesmo sentido. Então, a força resultante está para cima. Se a força resultante está para cima, eu sei que as forças para cima são maiores. Então, a minha normal é maior que o peso. Normal é o que mostra na balança. Se a normal é maior que o peso, o valor que está mostrando na balança é maior que o peso real. Se eu quero calcular, o que eu faço? Eu faço segundo a lei de Newton. Força resultante igual normal menos o peso, porque normal é maior. Força resultante igual massa vezes aceleração, porque toda força é má. Normal menos peso, mg. Normal igual, eu vou isolar. Normal, passo o mg para lá. Normal igual a ma mais mg. Normal, que é o peso aparente, m vezes a mais g. E eu tenho a minha última situação, que é a queda livre. Ou seja, quando arrebentou o cabo do elevador com você dentro. Eu costumo falar que eu sou a pessoa mais azarada. Por isso, eu ando de escada. Porque tudo que pode dar errado na minha vida, dá errado. Mas a minha sorte é que no final sempre dá certo. Mas geralmente dá errado. E aqui eu vou começar falando com uma dica de vestibular, que sempre saibam onde você vai fazer a prova de vestibular, o local certo e conhecer o local, para você não chegar atrasado. E você pensa, não, mas não tem como eu chegar atrasado.
No meu segundo ano de cursinho, eu fui prestar Enem e eu saí com 1 hora e meia de antecedência e eu fui de bike. Eu pensei, vou chegar em 1 hora, eu tô ansioso, fico lá relaxando e tal. E eu fui atropelado no meio do caminho. E eu cheguei no local, eu tranquei a minha bicicleta num poste qualquer, toda arrebentada. E eu cheguei no local andando, mancando, com a minha perna sangrando para fazer o Enem. Então, tentem ir para o Enem, para o vestibular, de uma forma segura e vá com antecedência. Mas pensa, você chegou, fez o Enem, passou, chegou na universidade e entrou num elevador e o cabo arrebentou. Pessoal, quando o cabo arrebentou, o elevador cai e você cai junto. Só que vocês dois vão cair com a aceleração da gravidade, porque quem puxa vocês para baixo é a gravidade. A aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Se você e o elevador estão sendo atraídos com a mesma aceleração e vocês partiram de uma mesma velocidade, vocês, um não vai estar mais rápido do que o outro. Então, na verdade, não tem um contato real entre você e o chão. Quando não tem contato, eu não tenho uma força, que é a força normal. Por quê? Força normal é uma força de contato. Para ter normal, eu preciso ter contato. Se eu não tenho contato, eu não tenho normal. E uma das situações que eu não tenho normal é o elevador caindo em queda livre. Se eu pegar uma balança, colocar no elevador, subir em cima e cortar o fio do elevador, eu olho para a balança e vai estar zero, porque eu não vou estar encostando na balança. Isso é chamado de imponderabilidade da força-peso, quando a força normal é zero. Também acontece naqueles brinquedos, igual o elevador do Hop Harry ou do Beto Carreiro World, e quando você está no espaço, você não está em contato com nada, você não tem normal. E geralmente nessas situações que você não tem normal, você tem aquela sensação esquisita na sua barriga, né? Porque quando você tem uma modificação da sua normal, e a sua normal foi para zero, você sente aquele fiozinho na barriga. E eu trouxe duas situações para vocês pensarem um pouquinho disso. O que te dá sensação de movimento é aceleração e normal. É aceleração e normal que te dá sensação de movimento. E essas tirinhas do Garfield, para variar, Garfield, elas mostram um pouco disso. O John, não mandei você se movimentar um pouco hoje? O Garfield pensa, pensa. Obviamente, John não está levando em consideração a rotação da Terra. A Terra ela está no movimento de rotação com uma velocidade uniforme. Você tem uma velocidade tangencial no seu corpo que é uniforme, é sempre a mesma. Se você tem uma velocidade que é sempre a mesma, você não tem aceleração. Você não está modificando a sua normal. Então você não sente o movimento. Dessa forma, pessoal, quando você entra, e isso é questão de vestibular, e num elevador, na verdade no vestibular nem fala, você entra no elevador. Fala que duas pessoas pegaram um amigo que estava dormindo e colocaram no elevador, e esse amigo acordou e ele não sabia se o elevador estava parado ou se o elevador estava se movimentando para cima ou para baixo. Em quais situações, qual situação isso acontece? E falava um monte de baboseira e você tinha que saber que é quando esse corpo está o elevador está parado ou em movimento retilíneo uniforme. Por quê? Porque eu não tenho variação de normal. O exemplo da outra tirinha pra que serve essa manivela? O Garfield olhando. Aí o carro para do nada e não mexa no freio de mão, Garfield. Ou seja, quando desacelerou, você teve uma sensação de movimento. Quando você estava no movimento uniforme, no movimento retilíneo uniforme, você não sente que o corpo está em movimento ou em repouso. Deixa eu ver se dá tempo de falar mais alguma coisa. Eu acho que não. E a gente termina a nossa aula aqui. Pessoal, eu vou mandar uma lista de exercícios para vocês. Tentem resolver. Eu vou dar uns 3 dias. Depois eu mando uma resolução deles. E a gente se vê na monitoria para tirar dúvida. Se você não quer tirar dúvida na monitoria, depois pega a monitoria gravada e procura uma parte que eu vou falar sobre teoria
para estudar para o Enem. Ou seja, o que você precisa estudar para o Enem. O pessoal que teve aula comigo ano passado já deve saber, deve lembrar que eu falava quantas questões você precisa acertar para adquirir uma quantidade certa de nota e o que era melhor para você passar de maneira mais rápido. Que era uma coisa que eu sempre pensei que o Enem era um vestibular normal, que você precisava estudar para todas as matérias de forma igual, e na verdade isso não acontece. E o que eu percebi depois que eu fiz Enem de 2012 a 2018, foi que tinha uma regularidade entre quantidade de acerto e algumas notas, e eu queria que quando eu estivesse no cursinho, alguém me falasse, estuda mais essa matéria, porque a nota nessa matéria é maior. Todo mundo escuta falar que a maior nota é de redação, e isso é verdade, só que também tem uma regularidade com as outras notas. Então, se você não tem nenhuma dúvida, procura o vídeo da monitoria depois, porque em alguma parte eu vou falar sobre teoria do Enem. Na próxima aula, se eu lembrar, eu falo sobre teoria de aprendizado, para você saber se você está estudando certo ou errado, se você está usando sua memória de maneira eficiente. E falou, pessoal, é isso.